O nosso tema desta manhã é os 10 piores papas. Eu não precisei estudar a vida de todos os papas para fazer uma seleção. Se você pesquisar um pouquinho, os próprios católicos fazem essa seleção. Os próprios católicos admitem que houve papas que foram terríveis. E eles usam uma justificativa e uma desculpa, né, para que a igreja não fique numa situação difícil. No final eu vou expor essa desculpa aqui, trazida de material católico. De novo, eu só usei material católico para fazer este estudo, né? Então eu estou usando as fontes católicas como base e, é claro, consultando outras fontes. Mas, como nós já falamos, é importante essa honestidade intelectual, né? Então a nossa base é sempre o catecismo católico, catecismos outros católicos e fontes católicas. Eu usei um livro especial, que ele vai aparecer aqui, feito por católicos, para mostrar que o que a gente está tratando aqui não é uma questão de perseguição à Igreja Católica, nada disso. O primeiro objetivo é mostrar os erros, para que as pessoas percebam que há um caminho mais bíblico, há um caminho em que a Igreja Católica ela foi reformada. Então, monges e freiras e religiosos saíram do catolicismo para voltar ao que era Igreja Apostólica, Igreja primitiva. Isso foi a Reforma Protestante, um retorno às origens, um retorno às fontes. Nós entendemos que houve um desvio nos rumos da palavra e a reforma foram católicos, foram religiosos. Lutero era um monge agostiniano e tantos outros, né, que eles perceberam o desvio e voltaram aos caminhos da palavra. Então o objetivo é mostrar estes caminhos e nós vamos usar no final do estudo bastante da palavra de Deus para confrontar os erros. Vamos orar então mais uma vez. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos admoesta, ó Pai, que produz tristeza para arrependimento, para que nós tenhamos alegria depois. Te louvamos por ela, e agora, Pai, quando vamos analisar a história, que o Senhor conhece toda, pedimos a Tua graça, para que sejamos abençoados pelo Senhor, especialmente quando estudarmos agora a Tua palavra. Fica conosco então, dirige nossas palavras, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu começo com esse texto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Com estas palavras, Paulo diz que é um imitador de Cristo e que aqueles que estão recebendo as cartas devem ser imitadores de Paulo, que está imitando Cristo. Em última instância, o que é ser cristão? É ser um imitador de Cristo, nas suas palavras, no seu procedimento, nas coisas que nós falamos e nas coisas que nós não falamos. Este é o nosso objetivo. E por que eu uso aqui esse texto? Porque nós vamos ver a vida de 10 homens que fizeram o contrário do que Cristo ensinou. Não foram imitadores, foram antagônicos, né? Foram modelos a não serem seguidos, tá? Eu começo com a questão do Papa. O que é o Papa dentro do sistema católico apostólico romano? O Papa é o chefe da igreja, é o cabeça da igreja, é o representante de Cristo na terra, é o vicário de Cristo, é aquele que, não estando Cristo presente, isso é palavras deles, né? Eles têm o Papa para substituir Cristo na terra. Então diz aqui o catecismo de São Pio X, nos parágrafos 193 a 203. Na verdade são perguntas. Qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra e dá-lhe um poder supremo e imediato sobre todos e cada um dos pastores e dos fiéis. 196. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, quer dizer, é infalível nas definições que dizem respeito à fé e aos costumes. 197. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo.
Quando o Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a Igreja. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. E se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. Então, algumas coisas saltam aos olhos aqui de imediato. Primeira, quanto à dignidade do Papa, a dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra. E aí eu me lembro dos apóstolos pedindo para Jesus para assentarem, ou a mãe dos apóstolos, assentarem à direita e à esquerda. E a resposta de Cristo: quem quiser ser grande, seja o menor, seja o mais servo. Isso aqui vai contra o Evangelho, dizer que há uma pessoa na terra que é mais digna do que todas as outras. Cristo não tratou os apóstolos assim. E quando um deles, ou dois deles, quiseram se sobrepor, Cristo disse: não, quer ser grande, seja o menor, seja o que serve. Outra coisa que salta aos olhos aqui é que o Papa não pode errar em matéria de fé. Pedro errou. Pedro não foi repreendido por Paulo em determinado momento, quando ele estava ali com os judeus? Não era matéria de fé? Era matéria de fé. Pedro errou, Paulo repreendeu. Outra coisa que salta aos olhos aqui para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Aí ele concedeu, para que todos creiam no que a Igreja ensina. Quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade foi definida pela Igreja no Concílio do Vaticano. Mas um outro raciocínio que eu ia fazer aqui. A ideia é a seguinte: o texto nos dá a ideia de que Deus concede ao Papa o dom da infalibilidade no meio da história. Quer dizer, a Igreja acredita em novas revelações, porque a Bíblia não fala de dom de infalibilidade. Você não tem nenhum versículo na Bíblia dizendo que o que os apóstolos ensinam é infalível. E aí o Papa Deus no meio da história, ele dá esse dom a um homem sem base bíblica, novas revelações então, tudo bastante estranho. Aqui eu cito 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. O Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o Pontífice Romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal. E ele pode exercer sempre livremente este poder. Então, primeira coisa, o fundamento da unidade da Igreja é Cristo, não pode ser um homem, porque os homens caem. E a gente vai ver aqui a história de vida de 10 homens que foram muito imorais, que foram muito pecadores. Então, se o fundamento da igreja estava nestes homens, que ruína de igreja foi essa? O fundamento da igreja é Cristo. Cristo é a pedra fundamental. Cristo é a pedra angular, nenhum homem. O Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. De novo, quem cura almas é Jesus Cristo, não é homem nenhum. Então você vê uma série de usurpações desta figura do Papa. Quando o Papa é chamado de pontífice, aquele que faz a ponte, veja a usurpação que nós temos aqui.
Quem é que faz a ponte entre homens e Deus, senão Jesus Cristo? Cristo é o único mediador, não é Paulo nem Pedro, e eles nunca quiseram isso. Então o Papa não pode ser pontífice. Quem é ponte, quem é o único mediador é Jesus Cristo. Vamos começar. E eu fiz aqui, como os jovens gostam, o top 10, né? Vamos começar do menor para o maior. Sim. É verdade. Boa lembrança. Nenhum anjo tem autoridade para sair daquilo que está revelado, né? Nenhum anjo. É verdade. Vamos começar então do menos pior até o pior, tá? Então começamos aqui com o 10º, Alexandre VI. Aqui não é data de nascimento, aqui é a data em que ele foi Papa, tá? Então, 1492 a 1503, 11 anos, né? 11, talvez 12. Este Alexandre VI era membro da família Borgia. Família Borgia, na história da igreja, é sinônimo de traição, promiscuidade, envenenamento. A família Borgia era uma família muito poderosa, muito influente, mas com muita coisa errada, com muita promiscuidade, com traição, com histórias de envenenamentos entre membros da família. Vieram da família Borgia alguns papas, esse é um deles, tá? Ele comprou o título, subornando os 2 cardeais rivais. Então, como é que deveria ser a escolha de um papa? Os cardeais se reúnem, discutem, e aí sai a fumacinha branca lá, habemos papa, né? Mas algumas vezes o título de papa foi alvo de suborno. Famílias ricas davam dinheiro para os concorrentes renunciarem, declinarem, e aí ficava apenas o interessado. Total. Alguma semelhança com a nossa política? Total. Na verdade, é pior, né? É pior. Porque nos sistemas políticos do Congresso, Senado, etc., etc., você tem política, politicagem, dinheiro, escuso, isso é muito ruim. Agora, ver isso dentro da igreja é pior ainda. É pior ainda. Porque a igreja deveria ser um local de santidade, de honestidade, né? Então, na igreja é pior ainda, tá? Ele desviou o dinheiro para a família, vendeu posições eclesiásticas, mandou matar inimigos para confiscar suas propriedades. E aqui eu cito uma fonte de um livro que eu comprei essa semana, feito por 2 católicos. As verdades que nunca te contaram sobre a Igreja Católica. Esse livro é o seguinte: eles trazem à tona muito da podridão, não tudo, né? Não tudo. Não vamos pedir que eles tragam tudo. Eles trazem muita coisa que é incontestável, que são fatos, e eles tentam fazer uma defesa, tá? Então eu estou citando aqui autores católicos. E sobre este Papa, eles dizem que ele tinha amantes e 7 filhos. Entre os novos cardeais que nomeou estavam Alexandre Farnese, rapaz de 15 anos, irmão de sua amante, e seu próprio filho César Borgia. Então, a questão do poder da Igreja Católica era tão grande que os cargos eram muito almejados. Era poder, né? Você ser um cardeal. Então, os papas, eles nomeavam os seus benquistos, né? Você viu aqui que ele teve amantes, teve filho, era uma bagunça total no mandato deste Papa. No fim de 1501, Lucrécia, filha do Papa, casou-se pela 3ª vez. Para arcar com os enormes gastos com o casamento, Alexandre VI criou 80 novos cargos na cúria e vendeu-os. Então note que não é de hoje que para você favorecer aliados, você cria cargos e distribui, né? Foi o que aconteceu aqui. Ele criou 80 cargos e vendeu, né? Esse foi o ponto. Para arrecadar dinheiro, criou cargos, olha, cargos de poder, eu vendo para vocês. Também nomeou 9 cardeais que lhe deram uma alta quantia pelo título.
Johannes Burchard, mestre de cerimônias do Papa, deixou um diário em que registrou tudo o que presenciou ao longo daquele papado, que incluiu orgias com prostitutas no Vaticano, incêndios criminosos e saques e assassinatos em igrejas, entre outros grandes males. Tá? Isso escandaliza bastante, mas foi o que aconteceu. E aqui eu tenho fontes católicas admitindo, aconteceu, era desse jeito. O nosso nono pior papa da história, Urbano VI, ele foi papa neste período, 1378 e 1389. Era severo, mal-humorado, tinha ataques de fúria, não tinha nenhuma diplomacia, era um ditador usando o título de papa. Os cardeais elegeram um segundo papa em seu mandato, o que ocasionou o cisma do Ocidente, quando o catolicismo teve dois papas rivais, de 1378 a 1417. Então, havia dois papas e, na sequência, surgiu um terceiro. Né? E não era porque um havia se aposentado, eles estavam no poder, né? Alguns países apoiando outros países apoiando o outro. Isso aconteceu no chamado cisma do Ocidente. Ele mandou torturar os seus inimigos políticos, aqueles que não o apoiavam, e suspeita-se que a causa de sua morte tenha sido por envenenamento. O oitavo, Leão X, 1513-1521, era da família Médici, uma família rica de Florença. A família Médici, ela começa em Toscano, temos parentes aí, né? Parentes dos ricos lá de Toscana. E depois eles vão para Florença e se tornam uma família de banqueiros, tá? ali em Florença, na Itália. Uma família poderosíssima. E ela também deu alguns papas, não porque ela era uma família piedosa, é porque tinha muito dinheiro. E aí comprava os títulos, né? Ou para ter influência, os cardeais cediam para uma família influente. Então foi o caso aqui. Ele arruinou os cofres da igreja com sua gastança em arte e em arquitetura. Ele gostava muito das artes e ele gastou o que a igreja tinha e não tinha. No início do seu mandato como Papa, mandou pintar um menino em ouro e fazê-lo desfilar em Roma, anunciando uma nova era dourada. A criança morreu e a festa continuou. Então veja que absurdo, né? Que absurdo. Aqui eu cito a fonte católica. Leão X intensificou o comércio de bulas de indulgências, inaugurado por Júlio II. Alguns dos vendilhões de bulas de indulgências eram encarregados diretos do próprio Leão X, como o frei Johann Tetzel, que atuou especialmente na Alemanha. Já tratamos sobre isso no passado, né? A venda das indulgências. A venda da indulgência era a venda do perdão divino. As pessoas faziam fila para esvaziar os seus bolsos, as suas moedas, para comprar o perdão divino, o que aliviava centenas de anos no purgatório. Tá? Então essa era a ideia. Aliás, alguns dizem que o purgatório foi criado justamente para incentivar a compra das indulgências. Para a pessoa não passar anos sofrendo no purgatório, porque o fogo do purgatório é um fogo real, tão real quanto o do inferno, as pessoas gastavam dinheiro para ter descontos nos anos do purgatório para ficar menos tempo lá. Tá? Já falamos que o purgatório é uma invenção esdrúxula, que não tem nenhuma base bíblica. Ao bandido da cruz, Cristo disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz: ao justo está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Estevão, quando estava morrendo, viu o céu se abrindo. Paulo: meu desejo é estar com vós, eu estou dividido entre estar com vocês e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, a Bíblia não dá nenhuma base bíblica para purgatório. Tá? O ponto é que as indulgências, elas eram, essa compra, havia esse incentivo, né, para que você comprasse indulgências com medo do purgatório. Leão X acusou diversos cardeais liderados por Alfonso Petrucci de planejarem seu assassinato por envenenamento.
Se a conspiração era real ou não, ninguém sabe ao certo. O fato é que Leão X prendeu, torturou barbaramente e mandou matar vários cardeais. Horrorizado, o povo começou a crer que a conspiração Petrucci não havia sido nada mais do que uma invenção do monstruoso Papa para obter dinheiro. Bonifácio VIII, 1294-1303. Ele declarou o poder absoluto do pontífice sobre todos os outros governantes, com seu exército, e note que alguns destes papas, eles eram chefes de Estado, eles tinham exército, eles tinham poder de fato. Então, os exércitos deste saquearam e queimaram a cidade de Palestrina em 1298, fazendo 6.000 mortos. E segundo o historiador britânico John Maccabe, ele teria afirmado diante de bispos, arcebispos e um rei: nunca existiu Jesus e a hóstia é só água e farinha. Maria não era mais virgem que minha própria mãe e não existe mais problema em adultério do que esfregar uma mão na outra. Eu pesquisei melhor este assunto e eu encontrei algumas enciclopédias confirmando essa história e trazendo outras acusações. O fato é que depois da sua morte, fizeram um julgamento sobre estas falas, né? E a Igreja Católica fazia isso, viu? Ela julgava pessoas depois da morte. Eu vou mostrar daqui a pouco um outro fato. E o que vários livros falam é que este Papa falava essas atrocidades e depois da morte eles fizeram um julgamento para condená-lo por conta dessas falas. Clemente VII, membro também da família Médici, aquela família lá de Florença, poderosíssima. Seu reinado foi marcado por uma rápida sucessão de lutas políticas, militares e religiosas, por exemplo, a Guerra da Liga de Cognac, em que franceses e italianos enfrentaram espanhóis e alemães. Em 1527, uma tropa alemã e espanhola se amotinou com a falta de pagamento e rumou para Roma, que foi saqueada e arruinada. Então, tropas dele mesmo, por não estarem sendo pagas, voltaram para Roma, saquearam e destruíram Roma. E isso fez com que ele fosse odiado pelo povo. O povo de Roma, na época, o odiava e se alegrava com sua morte, porque nunca o perdoaram pela destruição ocasionada pelo saque de Roma. Então, meus irmãos, muitos destes papas, eles compravam o título, eles eram colocados neste alto posto, ali da Idade Média, para interesses políticos. Não era para levar conhecimento às pessoas, salvar as pessoas. Eram questões políticas e de poder. Cidades invadidas, tropas de exército lutando. A questão era o poder. Inocêncio IV, 1243-1254. Mandou confiscar e queimar todos os Talmudes, o livro sagrado extra-bíblico dos judeus. Publicou em 1252 a bula Ad Stirpanda, que autorizou e regulamentou o uso da tortura pela Inquisição. Então a Inquisição não apenas matava, havia um processo de tortura, né, instrumentos de tortura eram utilizados. Há museus, há pelo menos um museu, eu não estou conseguindo me lembrar onde que eu vi isso, mas há museu que mostra os instrumentos de tortura da Inquisição, tá? E são coisas, gente, de tortura, coisas para arrepiar qualquer pessoa. Então a igreja usou de tortura muitas vezes no seu chamado Tribunal da Santa Inquisição, tá? A regra estipulada por Inocêncio IV era a seguinte: não podia haver mortes, era para torturar, mas não era para matar, ou amputações, e que as execuções seriam feitas por autoridades seculares ou civis. Estas podiam confiscar a propriedade como ressarcimento pelo serviço prestado, o que levou a condenações por heresia por puro interesse econômico. Nós vimos isso lá atrás, no passado, né? Então, neste período não podia matar, mas se alguém denunciasse outra pessoa por heresia, caía na mão da Inquisição, ia ser torturado, e os bens do indivíduo iam para a igreja, para, digamos, cobrir os custos da tortura.
E aí a conclusão dos historiadores é que não precisava ser herege, bastava ter sido acusado, já ia para um tribunal para ser torturado e os seus bens já eram levados. Veja, isso se chama igreja. Igreja. Olha o que fizeram com a igreja do Senhor Jesus Cristo. João 12, 955 a 964. Este aqui é mais lá para trás, né? João 12 amava a guerra, a bebedeira, a jogatina, a imoralidade e a corrupção, fonte católica. Teria fornicado, incluindo-os com a sua sobrinha, estuprado peregrinas, castrado um padre, cegado outro, feito brindes aos deuses e ao diabo. Uma enciclopédia que eu estava lendo dizia que algumas mulheres tinham medo de ir para Roma, de serem estupradas por este Papa, porque ele era desse jeito. Convocou um sínodo para declarar a si mesmo inocente e mandou mutilar ou matar seus acusadores. Acabou morto por um marido ciumento, né? Então ele era um estuprador e um dos maridos o matou. O Papa Estevão VI, 896 a 897, para agradar aliados políticos, mandou escavar o corpo putrefato do seu antecessor, o Papa Formoso, e o pôs num trono para que fosse julgado no que ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver. Então, ele desenterrou o Papa Formoso, que tinha sido anterior a ele, mandou que as vestes papais fossem colocados no defunto, no cadáver, colocaram esse defunto com vestes papais no trono e eles fizeram um julgamento para julgar o morto ali na presença e cortaram os dedos. Sim, condenado, o corpo teve os dedos cortados para que todas suas bênçãos fossem consideradas inválidas. Então, como o Papa fazia um sinal de bênção, eles cortaram os dedos do defunto para anular as bênçãos que ele havia dado no passado, para que elas se tornassem inválidas. Ele foi enterrado, desenterrado outra vez e atirado ao rio Tibre. Então veja o nível de loucura desses papas, o nível de perversidade. E eu me lembro aqui de outro fato, que foi o seguinte: no tribunal que condenou John Hus à fogueira, John Hus foi um dos pré-reformadores, eles condenaram também John Wycliffe. Só que John Wycliffe já tinha morrido. O que eles fizeram? Desenterraram e queimaram. Então eles aplicavam penas até em defuntos, tá? Até nos defuntos. Então veja que absurdo, irmãos. Isso não pode ser a igreja de Cristo. O julgamento, né, o sínodo do cadáver, causou tanto escândalo na população que o Papa foi preso e estrangulado meses depois. Tá? A população não aceitou essa blasfêmia. Em segundo lugar, Sérgio III, 904 a 911. O Sérgio III era cardeal quando aconteceu o sínodo do cadáver e ele estava lá. Ele mandou executar o Papa Cristóvão e o Papa Leão, seus dois antecessores. Então veja, um Papa mandando matar dois papas anteriores, seus dois antecessores. Anulou todas as ordenações de padres, bispos e cardeais, feitas pelo falecido Papa Formoso, de quem havia sido grande adversário. Ele exigiu que todos fossem reordenados. O seu papado foi o início da pornocracia, Saeculum obscurum, período de 60 anos sob domínio das prostitutas com que os papas se cercavam. Com uma delas, Sérgio teve um filho que se tornaria o Papa João XI. O Papa João XI foi filho de Sérgio com uma prostituta. Se você pesquisar pornocracia no Vaticano, você vai
chegar num período da história de uns 60 anos, em que começou com Sérgio III, de envolvimento dos papas com prostitutas, tá? E filhos advindos destes relacionamentos, tá? Período terrível, irmãos, terrível. Isso era chamado Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, Bento IX, 1012 a 1056. O período é extenso porque ele teve idas e vindas. Ele foi nomeado Papa no começo, ficou pouco tempo, foi tirado. Viajou, voltou, comprou de novo, aí foi nomeado de novo. Então ele foi Papa durante 3 períodos diferentes, tá? Ele era membro da família Teofilato. As prostitutas eram dessa família Teofilato, tá? Lucrécia e uma série de mulheres que tinham vida imoral e tinham grande influência nos papas ali daquela época. Ele era membro dessa família. O trono papal foi um presente de seu pai, que subornou os cardeais. Então o pai deu dinheiro para os cardeais, ele ganhou o título de papa. Aos 20 anos, acumulando escândalos e decidido a casar, vendeu a posição de papa a seu padrinho, o padre João Graziano, que passou a ser o Papa Gregório VI. Então o Papa Gregório VI, ele foi papa porque comprou o título. Como o casamento não deu certo, e daqui a pouco você vai saber por que o casamento com uma mulher não deu certo, ele voltou a Roma e conquistou a cidade militarmente. Foi acusado de assassinatos, estupros, bestialidade e homossexualismo. E algumas fontes dizem que ele foi o Papa homossexual. Um Papa homossexual. E o casamento não deu certo, aí a gente percebe por quê. Foi excomungado depois sob acusação de simonia. Simonia é quando você compra ou vende questões ligadas à igreja. Tá? Agora, não pense que a igreja o excomungou porque a igreja era santa, já deu para perceber, né? Excomungou porque era interessante excomungar, porque ele era um rival político de cardeais. A coisa era política, meus irmãos, era política, era busca pelo poder, não havia busca por santidade naquela época. A coisa era terrível, como nós vimos aqui. Muito bem, então esses são os 10 piores papas da história. Vamos ver algumas questões aqui. Qual é a defesa dos católicos quando você apresenta esses fatos? Ora, eles vão dizer assim, ora, a igreja é feita por humanos, as pessoas pecam mesmo. E a igreja, ela resistiu mesmo aos erros. E outra coisa, estes eram erros não da igreja de uma forma geral, eram só essas pessoas lá em cima que erravam dessa maneira. É a defesa desse livro, né? Eu citei aqui, a defesa do livro. Agora, devemos nos perguntar, a Igreja Católica, a instituição divina, é culpada pelos escândalos e violências que mancharam Roma naquele período? Não. A igreja foi refém de tirânicos senhores leigos que forçaram a eleição de seus candidatos e usaram a violência para manipulá-los como marionetes em favor de suas ambições. Roma estava sequestrada pelos poderosos do mundo. Olha só a desculpa. Não. É como se a igreja fosse santa e de repente poderosos sequestraram a igreja e fizeram o que quiseram com a igreja. Os cardeais todos eram corruptos, na sua maioria. Eram vendíveis, né? Na verdade eram compráveis, poderiam ser comprados, e foram muitas vezes. E não foi um período de 60 anos, você deve ter reparado aí que o período cobre uns 500 anos de corrupção. Então essa é uma desculpa, dizer que apenas o topo e que eram pessoas de fora da igreja, é uma desculpa que não cabe mesmo, dizer que havia corrupção só nesse nível. E eu gostaria de provar, citando aqui alguns trechos da vida de Lutero, tá? Então a desculpa a corrupção é apenas dos tiranos senhores leigos. Não, a corrupção não era só dos tiranos senhores leigos. Eu trago aqui 3 eventos na história de Lutero,
Eu queria trazer coisas de Calvino também, mas ia ficar muito longo. Então eu trouxe apenas 3 eventos de Lutero que mostram que a corrupção era generalizada na igreja. Não era só o topo, era entre os padres, nas comunidades locais. Tá? Então, primeiro, Lutero celebrou muitas vezes a missa em Roma. Ele o fez com toda a unção e dignidade que um tal ato lhe parecia requerer. Mas que aflição apoderou-se do coração do frade Saxônio, vendo o triste e profano mecanismo dos padres romanos na celebração do sacramento do altar. Os padres, por sua parte, riam-se de sua simplicidade. Um dia em que oficiava, reparou que no altar vizinho tinham-se dito já 7 missas, enquanto ele não havia ainda acabado uma. Anda, anda, gritou-lhe um dos padres, devolve depressa a Nossa Senhora seu filho. Lutero era sincero, estava no erro ainda, mas era sincero. Ele fazia uma missa com todo o temor, mas ele percebeu que enquanto ele estava fazendo a primeira, o colega do lado já tinha feito 7, porque eles faziam missas mecânicas, missas rápidas de 15 minutos, apenas para que mais pessoas viessem, né, e participassem sem nenhuma reverência. E Lutero ficou escandalizado. Então note que aqui são padres de igrejas locais, totalmente corrompidos já. Outro evento. Um dia, entre outros, achou-se à mesa com vários prelados, vários religiosos, os quais se mostravam ingenuamente em seus costumes chocarreiros, irreverentes, né? E conversações ímpias, e não se vexaram ou se envergonharam de fazerem em sua presença 1000 ridicularias, crendo, sem dúvida, do mesmo espírito que eles, achando que Lutero era da mesma linha deles. Entre outras coisas, rindo e fazendo alarde, disseram que quando celebravam a missa, em lugar das palavras sacramentais que deviam converter o pão e o vinho em carne e sangue do Salvador, pronunciavam essas ridículas palavras: panis est et panis manebis, vinum est et vinum manebis. Tu és pão e pão fica sendo. Tu és vinho e ficas sendo vinho. Depois continuaram eles: elevamos a hóstia e o cálice e todo o povo o adora. Lutero mal podia acreditar no que ouvia. Seu espírito vivo e alegre na sociedade de seus amigos era muito grave quando se tratava de coisas santas. As zombarias de Roma o escandalizaram. Então, ao invés do padre levantar a hóstia e dizer: o trigo se torne corpo, eles diziam: o pão continue sendo pão, o vinho continue sendo vinho. Eles deveriam dizer: o vinho se transforma em sangue, né? Porque no catolicismo você tem a transubstanciação, a transformação da substância. Os padres não faziam isso e era motivo de piada depois, para quando eles estavam juntos. E Lutero aqui escandalizadíssimo. Então note, não eram os cardeais que estavam fazendo isso, eram os padres das igrejas locais ali de Roma. E por fim, quanto mais alguém se aproxima de Roma, tanto maior é o número de maus cristãos que encontra. Isso aqui é Lutero, tá? Agora, Maquiavel, que vivia em Florença, quando Lutero por ali passou, dirigindo-se a Roma, fez a mesma observação. Agora aqui é Maquiavel. O mais grave sintoma da próxima ruína do cristianismo é que quanto mais alguém se aproxima da capital da cristandade, tanto menos espírito cristão acha. Os exemplos escandalosos e os crimes da corte de Roma são a causa de ter a Itália perdido todo o princípio de piedade e todo o testemunho religioso. Nós e outros italianos somos devedores, principalmente à igreja e aos sacerdotes, de nos havermos feito ímpios e malvados. Aqui é Maquiavel que escreveu O Príncipe. Talvez você já tenha ouvido falar deste livro. Eu já li, e é um livro escrito por um homem, um político, estrategista, dando conselhos para que o rei seja melhor sucedido no seu projeto de poder. Tá? É um livro ímpio, os conselhos são ímpios, os conselhos do príncipe de Maquiavel. Tá? Então, é Maquiavel que era um ímpio, vendo impiedade na igreja católica. Observe, uma coisa seria um padre piedoso julgando a igreja católica. Aqui nós temos Maquiavel
Para Maquiavel, a maldade da Igreja Católica está escandalizando até ele. Em outras palavras, irmãos, até Maquiavel, que escreveu O Príncipe, estava escandalizado com os erros da Igreja Católica. Isso aqui é terrível. Você vê o nível que chegou a Igreja Católica, Apostólica Romana. Estas citações todas são do livro História da Reforma do 16º século, do D'Aubigné, Merle D'Aubigné, que é um belo livro que trata detalhes da história. Sim. Foi lúcido. Mas é isso que salta aos olhos. Quando você conhece Maquiavel, você percebe que ele era um politiqueiro, um estrategista, assim, não era santo, era um homem mau. Mas ele olha para a Igreja Católica e vê mais maldade lá. Para a gente perceber o nível em que a Igreja Católica Apostólica Romana chegou neste período da Idade Média. Muito bem, aqui então foi uma refutação histórica, tá? Agora vamos a uma refutação bíblica. Vamos lá. Primeiro, a defesa que eu vi quanto a estes papas que foram terríveis, uma das defesas foi a seguinte: infalibilidade não significa impecabilidade. Então, a defesa é a seguinte: não, veja, eles eram infalíveis em matérias de fé, mas não se exige do Papa que ele não tenha pecado. Tá? Essa é uma defesa. O que você acha dessa defesa? Defender estes papas dizendo, não, eles não precisavam não ter pecado. Não existe pessoa sem pecado. Essa é uma defesa. Tá? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia espera da liderança da igreja, que são os presbíteros? Tá? O que a Bíblia espera? Presbítero, gente, inclui pastor e os presbíteros, né? São os anciãos, os que governam o povo de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Daria para parar nesse texto, tá? Porque os papas citados não chegaram nem perto de cumprir esse versículo, mas nem perto. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência. O primeiro texto foi escrevendo a Timóteo, o segundo a Tito. O próximo a Tito também. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Exercita-se pessoalmente na piedade. Então, bastam esses textos para mostrar que Deus espera da liderança da igreja santificação, piedade, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, na pureza. Então, tudo errado ali. Agora, Deus exige santificação não só da liderança dos presbíteros, exige de todos. Tá? Não há uma classe superior na igreja chamada presbíteros, nada disso. Deus nos escolheu para ser instrumentos e servos do Senhor para ajudar a igreja, mas todos estamos no mesmo nível. E o que Deus espera dos seus filhos? Deus exige santificação de todos os seus filhos. Vários textos. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra. Vários textos para dizer que nós devemos ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Então esse é um padrão de santificação nas palavras, nos atos, na pureza. Tá? Os cristãos deveriam se parecer com Cristo. O que nós vimos, esses papas passaram longe, mas muito longe. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 27. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Textos do Antigo Testamento dizendo para o povo: obedeçam os mandamentos, sejam santos. Novo Testamento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo.
Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, é óbvio que o que Deus quer para o seu povo é que o povo seja santo, seja santo. Essas lideranças que nós vemos e o povo da época estavam longe de buscar santificação. E aqui eu concluo, meus irmãos. Primeiro, Deus não deixou o Papa como substituto ou vicário para Jesus Cristo aqui na terra, né? Você não tem nenhuma base para isso. Quando o texto diz lá, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nós já tratamos desse assunto aqui. Era Pedro como líder do colégio apostólico, tá? Porque o próprio Pedro, quando escreve a sua carta, ele não se apresenta como a pedra, ele se apresenta como presbítero. E ele diz na carta que a pedra é Cristo. E Paulo fala sobre isso, né? Que Cristo é a pedra angular, é a pedra de esquina, onde o fundamento dos apóstolos é erigido. Tá? Então a Bíblia não dá nenhuma base para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, ou ele era pedra sozinho, de jeito nenhum. Segundo, a infalibilidade papal, além de não ser bíblica, é comprovadamente equivocada à luz do testemunho da história. Os defensores vão dizer assim, não, esses 10 papas aí, tudo o que eles fizeram não teve a ver com doutrina. Claro que teve. Eles revogaram as bênçãos e as ordenações, mandaram cortar os 3 dedos do cadáver, porque ele havia dado bênçãos. Tudo isso era matéria de fé, não era matéria de costume. O Papa trata, na maioria da sua vida, de matéria de fé. Cadê a infalibilidade? Aliás, devo dizer que nós temos visto um Papa que está lutando para entrar aí na lista, no top 10, né? Ele está lutando para tentar entrar. Porque esse Papa atual é terrível, é terrível. A imoralidade de pelo menos uma dezena de papas, os cabeças do romanismo, nos mostra que não há apreço pela santificação no sistema romano. A história traz os fatos. Deus exige de todos os seus filhos, a começar da liderança, vida de santificação e piedade. E, finalmente, os verdadeiros representantes de Cristo aqui na terra são aqueles que mais se parecem com Ele. Então faça o julgamento. Faça o julgamento. Observe dentro do amplo grupo que se denomina cristãos, quem são aqueles que estão se parecendo com Cristo. E eu vou dizer para vocês, eles não estão na chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Não estão. É claro que olhando para o mundo evangélico, você vê muita coisa errada também, mas muita coisa errada. Você tem pastores aí sendo pegos em adultério, pastores tirando dinheiro da igreja, vendendo igreja, você vê muita coisa errada. Numa escala que não chega nem perto dos milhões de dinheiro e ouro que foram gastos lá na Idade Média, tá? São escalas bem menores. Mas o mundo evangélico tem muita coisa errada também, a joio e a trigo. Agora, se você quer encontrar pessoas que têm lutado e buscado se parecer com Cristo, é no meio evangélico, nas igrejas mais sérias que você vai encontrar essas pessoas, tá? Aqueles que estão buscando de fato ser imitadores de Jesus Cristo. E esse é o nosso ideal, né, irmãos? É nos parecermos com Cristo, coisa que não aconteceu naquele período. Eu encerro então a aula aqui. E se tiver alguma dúvida, alguma contribuição, fique à vontade. Silvana, depois Dona Regina. Lá atrás. Então, no meio evangélico, realmente não é nessa proporção. Mas é que me lembrou, infelizmente, um pastor bem famoso, que ele simplesmente
Inclusive, nesse texto que o senhor pregou de Romanos, ele fala que não é assim e pronto, acabou e está tudo permitido. É assim, hoje você tem pastores distorcendo a Bíblia, assim, de forma absurda, né? De forma absurda. Sim, dona Regina. Curiosidade. E essas famílias de hoje, Borges, Médici, né? Médici, Borges. E outras mais que você falou aí. Como é que fica? Essas famílias não tem nada assim, passou. Coisa não ficou na história dessas famílias que teve. Eu conheço famílias Borges, tudo eu conheço. Então... essa que nós citamos aqui são os Borgias. Os Borgias. Tá. E hoje acho que é Borges, né? Diferente dos nossos Borges, né? São os Borgias. Tá. De Borges veja, mas as pessoas, as famílias continuam, né? Se não houve uma matança para acabar com todos os descendentes, o que não aconteceu, as famílias continuam. E os Médicis, pelo que eu observei um pouco nas leituras, eles continuaram com seu poder ali na Itália. Né? Eu não sei a que fim eles chegaram, mas são famílias que continuaram. Mas hoje em dia, já, por exemplo, esses Médici, não tem mais essa coisa, né? Que acho que é uma praga, não é isso? Numa dessas famílias? Então, eu desconfio que ainda são famílias ricas, mas não com a influência que eles tiveram lá no passado, de comprar. Né? Veja, muita coisa acontece ainda hoje na Igreja Católica Apostólica Romana que nós não sabemos. Nós não sabemos. A saída do Papa anterior, o Ratzinger, foi muito misteriosa, né? Há alguma coisa nos bastidores que aconteceu. Ninguém renuncia ao principal cargo da sua denominação, né? Coisas aconteceram nos bastidores. Coisas aconteceram, tá? Então, há muita coisa que, não sei se... Acho que na glória a gente vai ter acesso. E uma outra coisa. Mas hoje, não. Aquelas fotos que aparecem deles aí. Ô, gente feia, hein? Não tem nenhum bonito, tudo feio. Feios em todos os sentidos, né? Sim, mais alguma dúvida, alguma colaboração lá atrás? Bom dia, pastor. Então, fugindo um pouquinho do escopo dos papas, né? Mas assim, dentro do papismo, né? O catolicismo romano, eu sou do Nordeste, e o catolicismo romano historicamente é forte no Brasil inteiro, sendo que no Nordeste a gente vê isso na prática. E o comentário que eu quero fazer é o seguinte: eu não vi aqui, mas provavelmente tem o tal do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, não sei se alguém já ouviu falar. Foi uma coisa criada dentro da Igreja Católica Romana, que, para nossa vergonha, assim, no Nordeste, foi copiada pela Igreja Evangélica, não só pentecostal, mas assim, igrejas presbiterianas que fazem isso. E na minha cidade, Campina Grande, dentro desse evento, o que é que acontece? Há um período de 3 dias, tipo sexta, sábado e o dia do Senhor. E assim, para vergonha e também pela graça de Deus, também algumas igrejas presbiterianas, assim, da minha cidade, Nordeste, também já estão abolindo esse sistema, mas assim, a gente vê a força ainda que a Igreja Católica exerce dentro da própria Igreja Protestante brasileira. É verdade. Não, no Brasil ainda é muito forte, né? E assim, se você voltar aí algumas décadas na história, ali para os anos 60, 70, você tem muitos casos de igrejas protestantes sendo apedrejadas a mando dos padres da cidade. Então, houve um período aqui no Brasil que os padres eram verdadeiros coronéis. Eles mandavam até matar. Tá? E pesa essa acusação sobre José de Anchieta, por exemplo, né? Padres que eram sanguinários aqui no Brasil. Tá? E eram coronéis. Eu já contei a história da minha família, né? E quando meu tataravô morreu, eles não deixaram enterrar de jeito nenhum. Era terrível. Igrejas apedrejadas, padres mandando matar protestantes. Então isso aconteceu aqui no Brasil, até pouco tempo atrás. Uma geração aí que hoje está com seus 80 e poucos anos presenciou essas coisas. Tá? Sim, seu Mário.
Só para acrescentar com relação à família, né, e da importância e do poder da família Médici, nós tivemos um presidente aqui em 1970. Né? O Garrastazu Médici, né? Emílio Garrastazu Médici. Na época do militarismo. Isso. Né? As famílias continuam, né? As famílias seguem. O Max Weber, naquele livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que ele ataca bastante o calvinismo nesse livro, mas no começo do livro ele cita a família dos Médicis como uma família que já praticava o capitalismo porque eles eram banqueiros, né? Eles tinham muito dinheiro. Então, eles de fato estavam ali na Idade Média com muito dinheiro, famílias muito poderosas. Sim, o Diego aqui, o seminarista. Cabe ressaltar que, frente a tanta proliferação ou abundância também de engano na igreja evangélica, nós, como reformados, olhando para nós mesmos, mas também para a igreja, vemos o exemplo das Escrituras de nomear por nome próprio aqueles que promovem o engano. Claro, cabe-nos pesquisar, cabe-nos medir nossas palavras, mas a mesma Bíblia, Lutero, Calvino, falavam com nome próprio, porque temos muitos fiéis, muitas pessoas que chegam à nossa igreja que têm sido enganadas, ou que podem estar em uma igreja reformada e em outra igreja de tal denominação, não vêem diferença. E é desde o púlpito, desde nossa escola dominical, em que isto é branco, isto é preto, para que assim se faça uma distinção entre a igreja verdadeira e o que Apocalipse menciona como sinagoga de Satanás. Devemos ser, claro, medidos e prudentes, mas em ocasiões somos como muito politicamente corretos e passamos por omissos e somos somados entre todos estes escândalos. Sim, é verdade. O mundo evangélico, ele cabe essa crítica, né? Igrejas que só falam em dinheiro, igrejas que oprimem os membros, ameaçando, se você sair aqui da nossa cobertura espiritual, maldições virão sobre a tua vida, exigindo que as pessoas deem boa parte do salário. Então, há muita opressão no meio evangélico. E onde o dinheiro, ele ao invés de ser servo, ele vira senhor, então acontece todo esse tipo de problemas, né? O dinheiro é para ser um servo, para que nós o usemos para glorificar o nome de Deus, né? Mas há muitas igrejas envolvidas aí em dinheiro, e aí a corrupção entra para valer, né? Isso é terrível mesmo. Sim, presbítero Marcos. Dou duas lembranças aí que todos os irmãos conhecem. A primeira aqui, referente a nome de família, realmente nós somos todos descendentes de Adão, não pecadores. Então a nossa família é de pecado, não necessariamente sobrenome carrega isso. Todavia os pais têm responsabilidade sobre a educação dos filhos e graças a Deus nós temos a instrução lá que os dentes embotados dos filhos não são porque os pais comeram uvas verdes. Então esse é um ponto. Então sobrenome eu creio que não é, digamos, não deve ser considerado como, digamos, indício de culpabilidade. O segundo ponto é que a questão de igreja, a Igreja de Cristo, eu acho que nós temos assim como excelente lembrança para nos acautelarmos, são as 7 igrejas do Apocalipse. Nas igrejas do Apocalipse havia a igreja de Laodiceia e havia a igreja de Filadélfia. E nós não devemos nos esquecer, todas elas são chamadas de igreja. É verdade. Esse é o ponto, né? E hoje nós falamos um pouco sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muitas divisões que foram alvos da correção do Senhor. Aliás, se você der uma olhada no Novo Testamento, a igreja mais complicada é a igreja de Corinto, né? E ela é a igreja de Cristo. Ela é chamada igreja de Cristo. Então, isso é um consolo para que nós saibamos que as igrejas, elas não são perfeitas, não são santas. Dentro do conceito de igreja de Cristo, nós vamos ter pecados que têm que ser tratados, né? Não é o caso aqui, né?
aqui, como diria Calvino e os reformadores, tornou-se sinagoga de Satanás. Tornou-se sinagoga de Satanás. Então não dá para chamar esse desvio do cristianismo de igreja. Não dá mais, não dá mais. Saiu totalmente. E na verdade, essa corrupção moral que nós vimos nesta manhã é fruto de ter saído dos caminhos de Deus. Não é que eles tinham corrupção moral, mas na fé eles eram fiéis. Não tem como ser isso. Na verdade, esse caminho de imoralidade, de assassinatos, de envenenamento, etc, 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 ele está nesse ponto porque aqui eles deixaram de seguir a palavra de Deus. Aí é só desgraça. Quando você sai do caminho da palavra de Deus, aí é aprofundamento no pecado. Foi o que aconteceu aqui. E complementando e confirmando a sua afirmação, a nossa confissão de fé chama os papas de anticristo. Ou seja, o anticristo não é chefe da nossa igreja, o nosso cabeça da nossa igreja é Jesus Cristo. Agora nós, como crentes, ainda neste lado da eternidade, nós temos que nos acautelar para não nos afastarmos. Todavia, Deus não nos abandona, Deus nos busca e nos traz de volta para os seus filhos, né? Agora, o Papa, a nossa confissão o denomina de anticristo. Anticristo, é isso mesmo. Muito bem. Mais alguma participação ou pergunta? Então vamos encerrar. Pai Santo, nós te louvamos por Tua palavra, te louvamos, Pai, porque temos acesso aos fatos da história, fatos que nos advertem para que nós sejamos fiéis ao Senhor, busquemos uma vida de santificação e nos estimulam a pregar o Evangelho às pessoas que ainda estão nesse sistema desviado da Tua palavra, chamado romanismo, para que os seus olhos sejam abertos e estas pessoas retornem aos caminhos da Tua palavra, os caminhos de uma igreja baseada na doutrina dos apóstolos e não nas invenções humanas, nas doutrinas de homens que foram criadas no decorrer dos séculos. Ajuda-nos, portanto, a sermos instrumentos, a levar o Teu Evangelho genuíno, cristalino, límpido, às pessoas que ainda estão sendo enganadas por esta seita, Pai. Abençoa-nos, dá-nos palavras sábias, palavras temperadas com sal, que nós digamos a verdade em amor, para levar as boas novas às pessoas que ainda estão no engano. E ajuda-nos, Pai, para que nós sejamos cada vez mais fiéis à Tua palavra e coloque em nosso coração o desejo cada vez mais forte de nos parecermos com Cristo, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.